Queria que você explicasse um pouco, né, sobre esses dois projetos, né? O projeto que você tem, para a gente saber a diferença de cada um deles, o que que cada um faz. O projeto Acreditar e o Começar de Novo, né? Você pudesse esclarecer assim, o que que é um, o que que é outro, o que que cada um faz, e aí a gente então avançar entendendo mais claramente aí quais são as suas ações. O projeto Acreditar Transformando Vidas surgiu com o acolhimento de pessoas em drogadição, em tratamento de dependência, né, do álcool. E aí começamos a fazer um trabalho do sistema prisional e, e aí descobrimos a necessidade de um projeto semelhante, que é acolhimento institucional e egresso, Uhum, porque muitas vezes eu era procurado por policiais que viam que alguns internos queriam mesmo mudar, internos classificados, só que esses internos eram de outros estados, esses internos não tinham famílias, né, aqui em Brasília, ou tinha família, mas a família perderam os vínculos familiares, uhum, e por causa da progressão, eles tinham que ter um endereço, só receberia o benefício, por exemplo, uhum, saída temporária, né? Prisão domiciliar, se ele tem um endereço fixo. E como ele vai ter esse endereço se ele não tem família de outro estado, perdeu os vínculos familiares, né? Aí surgiu o projeto Instituto Começar de Novo, para acolher essas pessoas. Na época da pandemia, nós acolhemos seis, começou o projeto assim, acolhemos seis, aluguei uma casa e aí comecei a trabalhar com eles. A maioria que veio para me acolher já eram classificados dentro do sistema prisional, era pedreiro, pintor, e aí nós começamos a arrumar serviços para eles. Tinha um contato com a FUNAP, quando ia lá, chegava, falava sobre a situação da pessoa, eles arrumavam emprego, e aí surgiu essa necessidade de institucionalizar o Instituto, começar de novo para acolher esses egressos. uhum, Porque, inclusive, surgiu, foi feito um decreto, governo federal, com políticas públicas para pré-egresso, egresso e a família do preso. Porque se você trabalhar com egresso, você vai combater residência. É só fazer uma pesquisa lá no setor comercial sul. uhum, Faz uma entrevista, é, 60%, vou colocar baixo, né? 60% são egressos. uhum. Porque ele sai, mas não tem para onde ir, vai para a rua. Aí ele vai fazer o quê? Virar viciado, ou no álcool, ou na droga. Uhum. Uhum. E a Acreditar, ela recebe ajuda do governo hoje, de parceiros? Como que subsiste, né? Da onde que vem essa provisão? Não, nós não recebemos ajuda do governo, porque nós acreditamos na espiritualidade, né? Sim. Para receber é, recurso do governo precisa alguns requisitos, e aí, na questão da espiritualidade, limita um pouco. Eles Teria que levam, abrir mão. eles levam muito para a parte técnica, Uhum. profissional, né, que é importante, mas nós acreditamos que a espiritualidade ela pode. A prova disso é que se vir dentro do sistema prisional, na espiritualidade é o que dá o impulso para a pessoa que está ali largar o crime, Aham. buscar uma qualificação dentro do presídio, buscar a se inscrever para estudar, né? Ele tenta mostrar para a família que está querendo um novo recomeço. Então, primeiro Deus. Uhum. Nós Sim. acreditamos, né? Nos 12 passos fala que primeiro você tem que reconhecer a sua deficiência, eh, a sua incapacidade de vencer sozinho, e você tem que crer no ser superior. Esse ser superior, eu creio e eu professo que é Jesus, o Filho de Deus. Uhum. É, falando ainda do trabalho que vocês fazem, eu sou policial penal, né?
E enquanto eu estava trabalhando, eu encontrei lá, estava conversando com uma pessoa que ele me pediu uma harpa cristã para poder fazer louvores, tudo, estava todo alegre, estava criando louvores. E ele me contou o seguinte, eu também percebi nos anos que eu trabalho lá, que ele saía do presídio, cometia um pequeno crime e retornava para o presídio. Passava um tempo, saía do presídio, cometia um pequeno crime e retornava para o presídio. E aí, quando ele estava me falando que estava fazendo louvores, eu questionei ele. Falei, vem cá, cara. Você sai e volta, e agora você chega aqui querendo fazer louvores? Você é convertido mesmo? Aí ele falou para mim bem assim: sabe o que que é, seu policial? Eu sou viciado em crack. E quando eu tô na rua, eu não tenho o que comer, eu não tenho onde dormir, eu acabo voltando pro crack e eu não consigo servir a Deus. Mas quando eu estou no presídio, eu tenho um lugar seguro para dormir, eu tenho o que comer e aqui eu consigo servir a Deus. E quando ele me contou isso, assim, Felipe, eu fiquei muito triste, né, também, Fernando, porque eu fiquei pensando, poxa, se esse cara sai do presídio, cadê o amparo para que ele possa começar de novo? E aí eu queria, assim, entender com maior clareza, quando a pessoa chega até vocês, quanto tempo ela passa e que ajuda é feita para ela dar esses primeiros passos e, de fato, ela começar de novo. Como é que é isso? Nós apresentamos um projeto para 3 meses, né? A Casa do Egresso. Uhum. 3 meses. Por quê? Alguns que saem de lá, eles saem até sem documento. Uhum. Primeiro para arrumar aí a sociedade, que é o certo, né? A família, ó, agora você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua vida. Mas como que a pessoa vai trabalhar se ele não tem nem o documento? Uhum. Então, primeiro, tirar o documento. E aí restaurar os vínculos familiares, porque a família, a princípio, fica, né, distante, receosa, porque aquela pessoa já deu muito trabalho, gasto, né, passou muito constrangimento, então a família fica um pouco distante. Quando ela vê que a pessoa de fato está demonstrando que quer mudar, ela se aproxima, né? Se aproxima. Restaurar os vínculos familiares. E a terceira é qualificar. Por quê? O único meio para a pessoa que sai do sistema prisional arrumar um emprego é na FUNAP. Uhum. É na FUNAP. E como que a pessoa, por exemplo, que passou 10, 15, 20 anos no sistema prisional, para trabalhar na FUNAP, ele não recebe nem o vale transporte e nem o vale alimentação. Ele tem que custear. Se ele não tem família, como que ele vai custear? Uhum. Não tem como Sim. custear. Então, assim, precisa desse projeto e aí nós deixamos ele lá 3 meses, né? Muitos, por não ter um espaço desse, eles vão para a rua, depois da rua que eles vão para uma comunidade terapêutica. Uhum. Então, se tivesse, né, na verdade já tem um projeto, mas efetivamente não existe em Brasília, que é o escritório social. O Uhum. escritório social foi criado pelo CNJ para acolher o egresso, mas é muito limitado, né? E é um pouco pejorativo, mas nós acreditamos que em outros estados já está bem avançado, por exemplo, Espírito Santo, Maranhão, está bem avançado, Piauí, mas em Brasília ainda está avançando, né? E 3 meses é suficiente? 3 meses com a possibilidade de mais 3 meses. Uhum. Normalmente aumenta, né? 3 meses. Por quê? Porque ele tem que ser reintegrado, Certo. reintegrado à sociedade. Falava-se muito sobre ressocialização, né? Sim. Mas é reintegrar. Ele é um cidadão, é fazer o Aham. que Jesus fez com o jovem que nós falamos que é o gadareno. Jesus Uhum. reintegrou ele agora a sociedade viu ele perfeito juízo, Sim. vestido e assentado no meio da sociedade. É o trabalho que nós falamos que é o evangelho integral. Você, Uhum. a fé com as obras. Você prega, converte as pessoas, né? E se eu pudesse aqui, eu traria aqui uns 30 testemunhos Aleluia. dele mesmo dar depoimento. Eu tenho um caso específico, eu vou falar o nome dele porque ele me dá autorização, o Caio. Aham. O Caio, a mãe disse que não ia acolher ele, não queria mais nenhum contato com ele. E aí ele
saiu do presídio, foi direto para nossa instituição, acolhemos ele. Ele depois deu o depoimento que lá ele era revoltado, ele arrumava briga, ele ia muito para o castigo porque ele se revoltou, porque a mãe disse que não ia visitar. Só que quando ele saiu, ele se converteu, pegou meu endereço, me ligou, nós acolhemos ele, tratamos, foi muito difícil porque, né, família não queria, tentamos a aproximação. Hoje ele é marceneiro, montou a marcenaria na casa dele, a Amém. família viu que ele quis mudar, reaproximou, casou, tem um filho, e é um exemplo. Se você ouvir ele falando, você nunca vai dizer que ele foi preso, porque fala bem, é pessoa articulada, né? Uhum. Né, de boa aparência, que precisava apenas de alguém estender a mão. Uhum. Dentre esse período de 3 ou até 6 meses, existe uma cadeia de eventos que precisam ocorrer para que haja de fato essa reintegração. O primeiro passo é o que vocês estão dando, que é o acolhimento, é o direcionamento, é o suporte ali na documentação, é talvez um viver em uma sociedade ali meio que controlada, né, ali entre eles, onde eles têm atividades para serem executadas. Mas e o pós disso? Porque para ele ser reintegrado de fato, ele precisa talvez ter um emprego, ter uma oportunidade de entrevista, de capacitação. E quais são as dificuldades nesses passos que não são controlados por vocês? Vocês contam com apoio de fora? Tem, tem algum processo? Tem alguma instituição como o Senac para capacitar? Como que é feito essa atividade multidisciplinar para que ele seja reintegrado? Aí nós precisamos de uma rede, né? De uma Uhum, rede de apoio. certo. Graças a Deus nós temos uma abertura na FUNAP, que é o único meio que eu consigo ajudar ele com emprego. FUNAP é o quê? É Desculpa. Fundação Nacional do Preso. Certo. E ou arrumar emprego com pessoas que você conhece, se ele tiver uma profissão. Então a maior dificuldade é você não ter uma instituição ou uma igreja que se interesse. Ó, eu vou abrir o espaço, eu vou qualificar essa pessoa na profissão que o mercado precisa. Hoje, mão de obra, pedreiro, pintor, hoje está escasso. Uhum. Tem muito emprego, pedreiro e pintor. Então, se qualificar, né, essas pessoas para um emprego, né, porque antigamente colocava para fazer bola. Aí a pessoa ninguém compra bola, né? Os professores mesmo reclamavam que as bolas que chegavam, nem os alunos queriam jogar com as bolas que os presos faziam. Então tem que ser um emprego onde de fato ele já seja inserido no mercado de trabalho. E que ele enxergue valor também, né? Valor, sim, valor. Então, assim, essa é a maior dificuldade. E aí eu entendo, né? Tem 30 anos. Então, eu entendo hoje em Brasília o que iria melhorar era o fundo rotativo. Esse fundo rotativo em outros estados já acontece. O que é o fundo rotativo? O fundo rotativo dá autonomia para o diretor das unidades ou da SEAP para ele, com recursos, apresentar oficinas de qualificação e aquele recurso possa voltar para a própria unidade. Hoje não tem em Brasília. Por exemplo, no Ceará, tem um policial que é aqui de Brasília, doutor Mauro, ele está revolucionando o sistema prisional, porque ele está colocando os presos para trabalhar. Os presos querem trabalhar, mas não tem como, porque é uma barreira, e isso não é os policiais, isso não é o diretor, isso é a questão da portaria que ainda não regularizou e não existe em Brasília o fundo rotativo. Nós até apresentamos, nós também fazemos, além do trabalho religioso, apresentamos, eu sou um diretor de projetos sociais. Nós que apresentamos a SEM Online. Hoje a SEM Online, o familiar vai lá, tira na hora e entra. Sabe como que foi
criada essa senha online? Não, conta aí. Foi com oração dos presos lá do PDF-1, Bloco D, fiz um desafio com ele. Eles ficaram 3 dias de jejum e oração baseado na história de Esther. E aí nós apresentamos uma sugestão de projeto. Na época, hoje a vice-governadora era deputada distrital e era presidente da Comissão de Direitos Humanos. E aí nós apresentamos, na época o deputado, que hoje é administrador lá de Taguatinga, ele fez uma audiência pública. Nessa audiência pública, foi consultado e aí eles estabeleceram e criaram a senha online, que tinha no Goiás, que era no VATIVUP, e em Brasília não tinha. Então, nós até apresentamos essa questão do fundo rotativo, porque isso vai avançar o sistema prisional em Brasília. Vai unir o útil ao agradável. O preso quer trabalhar, o policial vai ser incentivado, o diretor, com recurso, porque o próprio recurso vai voltar para o sistema a colocar oficinas de qualificação dentro do sistema prisional. A sociedade vai ganhar porque o preso está lá trabalhando, porque se o preso ficar só dentro da cela, mente vazia é a oficina do inimigo. Então, se ele ficar trabalhando, então, em Brasília precisa esse fundo rotativo.